Senadora, como é que se chama uma menina do tamanho dela, com o tanto de seguidor que ela tem, para ela ir aí dar um olé em vocês? Ela não deu um olé. Ela deu um olé porque vocês, o que ela falou ficou falado e ninguém contestou. Isso é dar um olé. Porque como é que vocês chamam uma pessoa para uma oitiva sem ter provas? Pergunte e marque uma entrevista com o presidente da CPI. Por favor, O nome dele é Irã Gonçalves. Por favor, doutora, você precisa vir aqui explicar isso, entendeu? Porque eu não vou questionar o Girão, que ela deu um olé. Quem determina a agenda se chama senador Irã, o presidente. Eu não determino a agenda. E eu disse para ele ontem, eu não tenho uma informação sequer sobre essa pessoa. E foi ele que pautou. Então, senadora... Antônia, procure... Eu vou te dar o telefone pessoal dele, sem autorização dele. Por favor, eu quero. Já agora, para que ele se explique com a população brasileira, tá? Eu disse para ele, presidente, eu vou dizer aqui, tá? Em primeira mão, ele está atrapalhando. É meu amigo, é meu colega, mas está atrapalhando. E é só você colocar os meus... Ele que pautou, não fui eu. Eu não mando na agenda. E eu disse para ele ontem, como é que eu vou inquirir essa mulher sem ter nenhuma prova material? Por sorte, ela nos concedeu e nos entregou um documento que é o contrato de 2022 dela, com uma Beth. Só que, vou chegar lá, a partir da Piauí, da entrevista, da reportagem da Piauí, eu já perguntei para o repórter e já pedi para minha equipe entrar em contato se eles têm um aditivo. Porque o que ela me entregou é um documento privado, que eu não posso estar em segredo de justiça por conta de uma cláusula. Eu não vou... Eu tenho um tempo, e as pessoas têm que entender. Eu não vou burlar a lei, burlar nada, por conta da pressa dos demais, tá? Primeiro isso. Aí a questão é o seguinte, eu não sei se posteriormente houve um aditivo. Eu não sei nada. E eu te dou toda a razão. Como é que eu vou ouvir uma pessoa sem ter RIF, sem ter nada? Pergunte para o presidente da CPI. Então, o nome dele é Irã Gonçalves. Eu vou perguntar se ele vier aqui no meu canal, se não, eu pergunto aqui mesmo, se um dia ele quiser responder, ele responda. Agora, senadora... Tô louca para ouvir. Eu tô louca para que ele responda, porque para mim ele não responde pessoalmente. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Pode fazer. Divulgar casas de apostas online é crime? Ainda não. Por que não? Ainda não. Qual é o problema? Vamos lá. Eu preciso ser técnica, tá? O doutor Irã é médico. Ele é oftalmologista. Dias atrás, no dia que eu dei voz de prisão... Deixa eu refazer minha pergunta. Divulgar casas de apostas com promessas de ganhos extras, que a gente sabe que não existe, é crime? Vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos num limbo jurídico. Eu perguntei e eu pedi um estudo para a consultoria do Senado. Se nós, ao aprovar... Primeiro porque foi Michel Temer que sancionou a legislação que permite... Quando ela disse que ela estava legal, e eu disse no começo, você pode estar de forma legal, porém imoral, e imoral é um conceito subjetivo. Ela não está... Para mim é imoral. Para mim é imoral. Porém, imoral não significa ilegal, Antônia. Entendi. Então, eu não posso ser a técnica, entendeu? Para eu ser desmoralizada perante o judiciário. Se eu fosse médica, oftalmologista, igual a Irã, eu poderia. Eu não posso, porque eu sou formada em direito. Então, eu preciso separar. Nós não temos uma legislação, nós estamos vivendo um limbo legislativo. Por quê? Vamos lá. Michel Temer, no final de 2018, em dezembro, ele sancionou. Eu estava eleita, mas eu não tinha tomado posse, eu não legislava. Eu não tenho poder algum sobre isso. Vamos lá. Michel Temer sancionou uma legislação permitindo jogos online e os cassinos. Ok. O que essa legislação falava? Determinava que o poder
executivo deveria regulamentar. Então, que essa lei dependia de regulamentação pelo Poder Executivo no prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Ponto. Quem tomou posse dia 1º de janeiro de 2019? Eu te pergunto. Quem foi que tomou posse em 1º de janeiro de 19? Tá, foi o Quem? seu, na época, amigo Bolsonaro, né? Sim! Ele era o chefe do executivo. Ele tinha 2 anos, prorrogáveis só por mais 2. Durante os 2 anos, prorrogáveis por mais 2, ou seja, 4 anos, ele deveria regulamentar tudo isso. Eu não participei, certo? E eu não participei da parte legislativa como legislativo. Eu fui empossada depois. Aí, ele, como executivo, ele deveria. E aí, ele não tomou nenhuma providência. Nenhuma. Nós atingimos o primeiro lugar de jogos e apostas do mundo de 21 para cá. Então, hoje o Brasil é o líder. É o líder. Aí, eu sou absolutamente independente. Eu não sou Lula e não sou Bolsonaro, tá? Porém, eu até me coloco no lugar. Eu jamais ganharia eleição. Eu tenho completa ciência disso, mas eu sou uma das pessoas que poderia me colocar no lugar. Então, eu tenho plena ciência de que em 23, quando Lula tomou posse, ele abriu, tanto no Ministério da Fazenda quanto no Ministério de Esportes, secretarias que deveriam tratar disso. SPA, Secretaria de Jogos e Apostas, e também abriu uma secretaria um tanto quanto controversa, porque hoje quiseram ouvir este secretário, que é o secretário do Ministério dos Esportes, o Giuliano. Dizem que ele foi lobista atrás e que ele tem interesses controversos. Ok, Senadora, que a gente eu tenho sabe que pedido de 80% dos oitiva, ele não políticos, foi apreciado, os senadora, meus pedidos. senadora, que a gente sabe que 80% dos políticos do Brasil são corruptos, são vagabundos É aqui, a verdade. gente já sabe. A gente já sabe. Eu quero falar de hoje, eu quero perguntar de hoje, uma vez que a senhora é relatora de uma CPI que custa dinheiro aos cofres públicos. Vocês não fazem CPI de graça, isso custa dinheiro. Eu li há um tempo atrás que estava custando 110 mil. Que nada, 110 mil é uma semana que isso aí deve ter gasto. Por favor, vamos falar do que de fato interessa. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Qual é a diferença da Virgínia, tá? Para esse rapaz chamado Daniel Pardinho, um empresário de bets que a senhora deu Voz de prisão. voz de prisão para ele. Qual é a diferença da Virgínia? A diferença é o seguinte. Olha só um minutinho, deixa eu concluir. Porque se for por falta de mentira e respostas infundadas, a Virgínia não deu só uma para vocês, ela deu várias. E, pelo contrário, ela ainda encarou vocês. Porque entre uma pergunta e outra do Girão, ela falava e quando você fez uma pergunta para ela, você poderia parar? Eu vou pensar se eu paro. Ou seja, vocês foram afrontados o tempo inteiro. A pergunta é, por quê? Qual é a diferença desse rapaz, desse empresário de bets chamado Daniel Pardim, que a senhora deu voz de prisão para ele? Qual é a diferença entre um e outro? É a quantidade de seguidores? Obviamente que não. Vamos lá. A diferença é a seguinte. Quando foram nós fizemos perguntas objetivas, eu fiz perguntas objetivas. Ela falou, eu vou pensar sobre isso, eu vou pensar sobre aquilo. Isso é subjetivo. Isso não é uma resposta objetiva. A pergunta foi, o senhor conhece a senhora Adélia, a sócia dele de 50%? Ele disse não, eu estava com uma foto dele. Nada objetivo. Nada subjetivo, perdão. Totalmente objetivo. Aí eu disse para ele, eu vou lhe dar mais uma chance. Se vocês forem analisar e assistirem a oitiva dele desde o começo, vocês vão perceber que eu ainda dei chances para ele. Número 2.
Ele sustentou o tempo inteiro, objetivamente ele mentiu. Ela disse, ela falou, ele falou, não vou responder sobre isso. Ela falou e ela disse, eu vou pensar sobre isso. Eu vou pensar sobre isso na mentira. Ponto. Ok. Tá? Vamos lá. Você sabe o que aconteceu essa semana? O senhor Daniel Pardim, e assim, até mesmo quando eu falei, senador Irã, presidente, eu não aguento mais, ele já tá na 10ª mentira. Eu vou dar voz de prisão. Ele falou, coitado, você vai dar voz de prisão para esse coitado que tá com essa roupa, esse pobre coitado. Então é muito fácil vestir uma camisa. Tudo bem que ela estava vestida com. Independente de qualquer coisa, tá? Vamos lá. Se tu Ele for estava falar de vestido de roupa, pobre coitado, porém, doido pra mim, Fontinelli. É quem rasga dinheiro. E rasga dinheiro, ele não rasga. Vamos lá. Segundo ponto. Você sabe o que aconteceu na semana posterior? Você tá ciente dos próximos acontecimentos? Você tá acompanhando a CPI como deveria? não, porque Então tá. senão eu Então infarto. eu vou te contar coisas que você não sabe, tá? E coisas que você não precisaria saber. Então eu vou contar agora. Na semana posterior, você lembra que senhor Daniel Pardim, porque quando vocês estão assistindo a uma oitiva e vocês estão acompanhando a partir daquele momento, nós já temos um histórico. Então vai lá, Daniel Pardim, sócio de Adélia, 50%, certo? Com uma série de canetas, 50%, Adélia. Ele disse que não conhecia a Adélia. Eu tinha um print dele que ele apagou ao lado de Adélia. Fiquei ainda calada e esperando. Eu falei, não é possível que esse cara vai fazer. Eu não tô afim de dar voz de prisão. Aí eu tratei dele sobre a teoria dos jogos e nananã. Eu me coloquei, eu como advogada, não gostaria jamais que ninguém orientasse o meu cliente. Eu fiz isso de dó dele, tá? Vamos lá. Hoje que eu não fiz. Porque a banca da Virgínia, ela se comportou melhor. E eu vou dizer daqui a pouco por quê. Tá. E eles associam 50%. Ok? Quero que você ouça, Antônia. Você sabe o que aconteceu na semana posterior? Daniel Pardim é o nome dele. Ok? E a sócia Adélia. Ele, com foto da Adélia, ele dizia que não a conhecia. Eu ainda dei uma chance. O senhor tem certeza? E tarará. Bom, você sabe o que aconteceu? Aconteceu uma alteração contratual que eles fizeram, onde a Adélia, a senhora Adélia, saiu do contrato social e deu espaço para quem? Você sabe? Uma pessoa chamada Elaine Pardim. Por coincidência ou não, o mesmo sobrenome do sócio. Eu tenho foto de rede social, ele estava mentindo descaradamente. Uma coisa é você dizer, eu não concordo, eu vou pensar sobre isso. Outra coisa é você objetivamente mentir. Eu não conheço fulano. Fulano é teu sócio. Se você não conhecesse pessoalmente, mas você conhece. Vamos lá. Agora, sabe quem substituiu a Adélia? Uma senhora com sobrenome Pardim. Ok, uma semana depois. Ninguém sabe. Eu tô contando agora para vocês. Ok? Não, mas isso não é surpresa, e também não é É surpresa. surpresa, sim. Não, para Eu mim acho não. muito chocante Não, para mim não para é. quem está julgando, Para né? mim, surpresa foi o que aconteceu hoje. Quer dizer, nem foi surpresa, mas para mim foi ruim de ver. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Ela vomitou na cara de vocês, que são vocês que têm que proibir. Porque se ela não fizer, outros vão fazer. E que ela não está nem aí se é imoral. Então, você estava dizendo que era coisa subjetiva e que ela foi, e você foi objetivo, vocês foram objetivos nas perguntas e ela foi objetiva nas respostas. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta, senadora. Você sabe quando que a sorte, esporte da sorte foi legalizada? Olha só. Só me diga assim, quando? Me dê data. Você sabe quando que a esporte da sorte foi legalizada? A Esporte da Sorte está entre as bets legalizadas, Quando? autorizadas do ano passado para cá, dentre as 90, 73, mais ou Tá, menos. vamos falar do esporte da sorte. Você sabe quando que a Vai. Virgínia entrou na Não, esporte da me sorte? coloque aí, por favor.
Qual é o dia? Você Qual sabe. é o dia, a data? Não, eu não sei Deixa eu lhe falar. decora 70 e Olha só, tantas. então vamos falar de coisa objetiva. Foi perguntado para a Virgínia. As bets, você já divulgou bet ilegal? E ela objetivamente respondeu não. E você sabe quando que ela anunciou como embaixadora da Esporte da Sorte, ela e o marido dela? Em 2022. Em dezembro de 2022, em um story, ela arrastou 120 mil pessoas. E você sabe quando que a Esporte da Sorte foi legalizada? Em janeiro de 2025. Ou seja, pergunta objetiva, resposta objetiva e mentirosa. E Olha aí? só. Esporte da Sorte, ela fechou com a última. Marcos, traz para mim o documento que eu tenho. Ela fechou com o Esporte da Sorte e hoje ela trabalha com outra. Ela falou que ela tinha fechado em dezembro de 2022 e dezembro de 2022 nenhuma bet estava legalizada e nenhuma bet estava Então, por que autorizada. ninguém Aquele contestou documento. a mentira dessa? Nenhuma, porque ela começou a regulamentação começou em 2023, nenhuma. E o que eu disse? Legalizada é uma coisa, Michel Temer autorizou. Não quero saber de Michel Temer, eu quero saber da Eu quero CPI de saber de hoje. Michel Não, Temer. não, não, Peraí. não, eu quero saber da CPI de hoje. Foi feito perguntas objetivas, Então respostas vamos lá. objetivas e mentirosas, porque ela entrou em 2022 com o marido como embaixadora da Esporte da Era Sorte ilegal em 2022 quando? e era ilegal, porque a Esporte da Sorte só foi Quando era legalizada em ilegal, janeiro. Antônia? A Esporte Quando era ilegal, Antônia? O Esporte da Sorte foi legalizada em janeiro de 2025. Como a maioria das bets, elas foram autorizadas. É diferente. Foi legalizado com a sanção de Michel Temer em dezembro de 22, determinando a legislação da qual eu não participei para que o Poder Executivo regulamentasse no prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então, existe um limbo legislativo. Ela era legal, porém não regularizada. E a culpa não é minha, não. E eu sou crítica. Eu só quero saber. Ela foi legalizada em janeiro de 25, porque a regulamentação obrigatória para ser executada pelo Poder Executivo, que eu não sou desse poder, foi iniciada em 2023. O governo Bolsonaro, os seus 4 anos, ele ficou inerte e omisso. Me mostra. Olha aqui. Em dezembro de 22, antes de sair do poder, Michel Temer simplesmente sancionou uma legislação permitindo. Estava legal, porém não regulamentada. E a legislação sancionada determinava, eu vou repetir inúmeras vezes, que o Poder Executivo, não o nosso, regulamentasse no prazo de 2 anos, prorrogáveis por só mais 2. Passou o prazo do governo Bolsonaro. Ele não fez, nem nos 2 anos e nem nos 2 anos posteriores.